Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 4, dos versículos 37 ao 44. Aqui Jesus sai da sinagoga e vai até a casa de Simão. A sogra dele, Simão Pedro, estava sofrendo com uma febre. Jesus se inclina então sobre ela, ameaça aquela febre que a deixa. E ela então pode, já curada, restabelecida, se levantar e até mesmo servi-los. Ou seja, provavelmente preparar alguma comida, receber Jesus bem ali naquela casa. E não só ela, mas vários outros doentes da região eram levados até Jesus, de maneira que ao pôr do sol ele estava rodeado de pessoas, colocava a mão sobre cada um deles, os curava e também tirava muitos demônios daquelas pessoas que estavam afligidas por espíritos maus. E esses demônios saíam falando que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus os ameaçava, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Messias. E neste momento do ministério de Jesus, ele não gostaria que isto fosse dito dessa forma. Não era dessa maneira que então as pessoas deveriam perceber que ele era o Messias. O dia raiou, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e uma multidão foi até ele. E ele falou: olha, eu preciso anunciar a boa nova do reino de Deus. Também para outras cidades, não posso ficar só aqui, porque a multidão queria que ele ficasse ali, as pessoas queriam que ele ficasse ali. Ou seja, Jesus era bem visto, era bem recebido. Jesus tinha uma vida pública. E este fato é muito interessante para nós, porque nós que somos a igreja de Jesus, temos duas atividades primordiais, assim como ele também tinha, e nós vemos nesse trecho, que é pregar e curar. Essa é a atividade principal da igreja. A igreja que deve ter também, assim como Jesus, uma vida pública. A igreja precisa se envolver com a comunidade. A igreja precisa aparecer para o bairro, para a região onde ela foi plantada por Cristo. As igrejas, quando são guiadas por Jesus, elas não aparecem do nada, elas são plantadas por Ele. E onde quer que Ele coloque uma semente, uma igreja, uma comunidade, ali há necessidade dessas pessoas se envolverem com o lugar onde elas estão plantadas por Cristo. E o envolvimento da igreja nessa vida pública, o envolvimento da igreja passa pela pregação e pela cura. Não é a cura das doenças, é a cura da doença, a doença espiritual que existe em todo ser humano, que é o pecado, que é a consciência de que precisa-se andar no caminho de Cristo, que há um lugar para se estar onde você vai ser treinado e aprender a ser um bom discípulo, e é a igreja. E esta cura chega às pessoas através da pregação. A pregação aos domingos, nas celebrações de púlpito, no palco da igreja, onde alguém sobe e leva uma mensagem, e traz uma mensagem para aquele grupo, uma mensagem de fortificação, edificação para aqueles que já estão no caminho e que também deve ser evangelística para aqueles que estão retornando à igreja ou estão ali começando a conhecer o que é uma igreja. E essa pregação da igreja vai curando as pessoas, e quanto mais pessoas curadas espiritualmente falando, mais crentes se ajuntam ali e mais oportunidades de envolvimento com a vida pública acontecem. Então aqui Jesus está colocando para nós exatamente o que nós devemos fazer como igreja. Que a partir do evangelho de hoje, então, onde nós vemos Jesus praticar isto, pregar, curar e se envolver na vida pública, nós possamos nos conscientizar de que a igreja precisa sair das quatro paredes, precisa estar em movimento, precisa ir até as pessoas e de maneira ativa mostrar que ela existe, que ela está ali, mostrar que ali é um lugar para ela ter um recomeço, ter um novo início, restaurar seu casamento, restaurar a sua família, conhecer gente nova, fazer amizades e também encontrar, e o principal, é claro, encontrar um caminho de volta para Deus, um caminho que a ligue até Deus. Então a pregação, a vida pública, o envolvimento com a comunidade, ser conhecida, muitas vezes o evangelismo ele não traz uma renca de pessoas. Então alguém pode olhar e falar: puxa vida, não está sendo produtivo. Não, é muito produtivo sim. Por quê? A igreja está aparecendo, se mostrando.
aquela logo da igreja, qualquer que seja ela, e aqui nós falamos sobre a IBRAVE, porque somos da IBRAVE, está sendo levada até as pessoas. O Instagram, o Facebook, o YouTube, e através disso as pessoas estão nos conhecendo, as pessoas estão descobrindo que existe uma igreja diferente ali no Tremembé. E eu espero que na sua igreja aconteça isso também. Então, que nós possamos nos cobrar a respeito disso, nos envolvermos, orarmos por aqueles que estão indo, também ir junto, e possamos nos conscientizar de que o papel da igreja não é organizar eventos para si mesma, mas é buscar pessoas. E se organiza eventos, esses eventos precisam ser intencionais. Intencionalmente levar uma palavra ou serem convidativos para aqueles que não são crentes, para que possam conhecer aquele ambiente, conhecendo aquele ambiente, aquelas pessoas conhecerem a Cristo também. Deus abençoe você. Até amanhã.